E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Lembrando que todos os produtos vão estar na descrição, tá? E já tô limpando a pele dela, limpeza é muito importante, sempre vou teimar com isso aqui, tá? E para começar a hidratação, eu vou aplicar água termal, deixa o rosto dela bem molhadinho e espera essa água termal secar bem pra gente vir com o hidratante. Esse hidratante, ele é mais sequinho, então pra pele muito oleosa, ele dá perfeito. Mas só pra pele bem oleosa mesmo. E aí já tô aplicando a base, vou usar essa base aí da Fandi. E tô aplicando com o pincel Kabuki, pra dar mais cobertura por todo o rosto. É sobre isso. Verdade, já tá por, né? A cara já viu esse negócio aqui, assim, que o vô faz? Não. É sobre isso. Coração de japonês. Já viu? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então, já vou aplicando por todo o rosto dela, pra depois vir dar o acabamento com a esponjinha. Eu sempre gosto de aplicar a base com o pincel, tá, gente? Independente do acabamento. E já começo com a iluminação. Vou aplicando, eu sempre aplico com batidinhas, pra não tirar, né, a base que tá embaixo. E aí eu já tô aplicando e já vindo com a esponja esfumar, porque eu achei esse corretivo que eu usei muito seco. Eu comprei ele agora, mesmo que eu esquentasse bem na plaquinha, eu achei ele um pouco difícil de aplicar, tava muito seco, então eu não quis fazer todas as marcações primeiro para poder esfumar. Eu já apliquei e esfumei com a esponjinha. E aí vou iluminar a testa dela, eu ilumino bastante, porque ela tem a testa mais curtinha, então me permite iluminar um pouco mais. Então eu faço uma iluminação bem boa aí na testa dela, descendo um pouquinho no nariz. E já esfumando com a esponja, não dou tempo desse corretivo secar. E aí eu tô mostrando pra vocês as marcações que eu fiz pro contorno, só que, gente, foi um azar danado fazer isso. Porque na hora que eu fui esfumar, foi bem rapidinho o momento que eu apliquei pra começar a esfumar. O produto secou, então ficou um pouquinho marcadas as marcações, mas aí eu consegui consertar. Vim com mais produto e esfumei bastante até a mão cair pra tirar as marcações. Então, gente, façam isso, apliquem, já apliquem esfumando, então aplique, já venha esfumando. Não vá com esse negócio de fazer marcações que a gente vê no Instagram, no TikTok, porque esse produto vai secar e vai ser o ó para poder esfumar. Então não caia nessa. E aí já vou pro contorno do nariz, que também o produto secou, mas eu vim com produto, no caso, eu vim com mais produto, só que um corretivo um pouquinho mais claro. Porque se eu tivesse com um corretivo do mesmo tom, ia ficar muito manchado esse nariz. Isso meio bastante, como vocês podem ver, deu certo. E agora já vou aplicando o blush cremoso. Tô usando essa paletinha aí da Nato Capello, que é maravilhosa. E já vou aplicando, já esfumando também. Esse é um produto que ele esfuma super fácil, então não dá muito trabalho. Venho com a esponja só para dar acabamento mesmo, garantir que não ficou nada, nenhuma marcação. E já começo com a selagem. Eu vou aplicar um pó um pouquinho mais clarinho que o tom de pele dela, para fazer, para selar, né, a iluminação que a gente fez. Porque se eu aplicasse um pó do tom de pele dela nas áreas que eu iluminei, ia escurecer esse corretivo e não ia ter iluminação nenhuma. E eu ia só ter feito aquele trabalho à toa. Então, eu sempre aplico um pózinho um pouquinho mais claro para selar a iluminação e manter essa iluminação do rosto. E agora eu venho com esse pó da Boca Rosa, que é do tom de pele dela, é a cor mais escura, e vou aplicar no restante das áreas que eu não iluminei, que eu não apliquei o pó anterior. Então, vou com a esponjinha também, aplicando no restante das áreas. Até onde eu fiz o contorno também não vai ter problema.
E agora eu já venho com um pincel fofão, com o mesmo pó do tom da pele dela, e varrendo também as áreas de iluminação. E agora a bruma, para selar tudo isso, tirar qualquer aspecto de pó, aspecto seco que possa ter ficado. E aí, quando eu vejo que tá quase seco, não totalmente seco, quase seco, a bruma, eu venho com um iluminador, só para dar esse efeito um pouquinho mais espelhado, sabe? Aplico um pouquinho aí no nariz também. E bora para os olhos. Já apliquei o corretivo, espalhando bem por toda a pálpebra até a sobrancelha. Com a esponja, tirando qualquer excesso, qualquer acúmulo, esfumando as bordinhas, né, entre a pele que já tá feita e a pálpebra. E aí, eu já começo com esse pigmento, que é um branquinho, para aplicar no cantinho interno, tá? Eu vou começar pela pálpebra móvel hoje. Então, eu já começo no cantinho interno, aplicando esse pigmento. E aí, vou usar essa paletinha e eu tô mostrando que eu vou usar esse verde, um verde água, e depois o azulzinho claro. Então, eu já começo aplicando o verde, que eu achei um pouco difícil de pigmentar. Essas sombras, as sombras dessa paleta da Ruby Rose, elas pigmentam melhor com o dedo, mas eu não queria usar meu dedo. Então, teve que ser com pincel, foi um pouquinho complicado, mas no final deu certo. E agora eu já tô aplicando o azul, vocês podem ver que o azul pigmentou muito melhor do que o verde. Não sei porquê, é da paleta, né? Mas aí eu vou aplicando e depois que eu aplico em toda a pálpebra, eu dou umas arrastadinhas pra cima da sombra verde, já para conseguir o degradê, a transição entre essas duas cores. Eu não faço listra de cores. E agora eu vim com o azul mais escuro, cintilante, também da mesma paleta, e vou aplicar do ladinho também da mesma forma. Depois que eu pigmentei essa área da pálpebra, eu dou umas arrastadinhas para cima da sombra que tá ao lado, para ficar melhor a transição. E essas sombras sumam muito bem entre si, porque todas elas têm uma cor em comum, que é a cor azul. E agora, com a outra paleta da Ruby Rose, vou pegar o roxinho e a mesma coisa. Aplico um pouquinho, vou deixar só um dedinho, uma cabecinha de pincel, ali no final dos cílios, para dar espaço para as próximas sombras. Aplico, dou uma arrastadinha para cima da sombra azul, para melhorar a transição. E agora vamos começar no côncavo. Eu peguei uma sombra laranja para começar a aplicar no côncavo. E por que eu tô aplicando mais afastado da pálpebra móvel? Vocês podem ver que fica até um buraquinho, né? Porque, como eu disse, na pálpebra móvel temos todas as cores que têm um azul em comum, né? O verde tem azul, o roxo tem azul. Então, elas se esfumam muito fácil. Porém, o laranja não tem azul. O laranja é amarelo com vermelho, certo? Então, se eu juntar o laranja ali com o azul, eu posso criar uma mancha. Ou uma mancha marrom, uma mancha acinzentada. Então, eu faço bem afastado da pálpebra móvel, que conforme a gente vai escurecendo esse côncavo, aplicando outras cores, na hora que juntar ali na pálpebra móvel, vai ficar melhor o degradê, não vai correr risco de ficar manchado. E agora eu tô mostrando essa paletinha da Ludurana, que eu vou usar o vermelho e depois a cor vinho, que é a cor mais escura da paleta. E eu já tô aplicando o vermelho com o mesmo movimento, só que um pouquinho mais abaixo do laranja, né? Pra gente não perder a sombra laranja. Fazendo o mesmo movimento, esfumando na bordinha, sem sair do lugar, né? E assim, gente, já vai uma dica pra vocês de como esfumar sombras coloridas. Fazer maquiagem colorida é sempre usar cores que tenham uma cor em comum. Tipo, no caso da pálpebra móvel, todas as cores que eu apliquei na pálpebra móvel têm um azul em comum, então elas se esfumam bem mais fácil. Agora eu já tô aplicando a sombra vinho, que já tá se aproximando daquele roxinho, que o vinho, a composição pra gente fazer uma cor vinho, a gente mistura o vermelho com o azul, porém com mais concentração de vermelho.
Então, por ter um pouquinho de azul que seja, ele já consegue se esfumar melhor com o roxo. Então, assim, tenham sempre isso em mente quando for fazer maquiagem colorida. Usar sempre cores que tenham uma cor em comum que seja. Porque assim elas vão se esfumar mais fácil, sem manchar. E agora com essa mesma paleta que a gente usou o roxo cintilante, só que agora eu vou usar o roxo opaco. Eu vou fechar aquele buraquinho que ficou pra gente completar as cores, né? Completar o nosso esfumado do côncavo. Então, no final, eu voltei para a sombra roxa, que tem na pálpebra móvel também, para conseguir a transição bem melhor entre as cores. Vocês podem ver no côncavo eu usei cores que têm o vermelho em comum, que é o laranja, o vinho, e na pálpebra móvel, sombras que têm o azul. Eu voltei um pouquinho com aquele roxinho cintilante, só para intensificar um pouco mais. E aí já vamos para a sobrancelha. Tô usando pomadinha, tá? Para preencher a sobrancelha dela. Que também é uma sobrancelha muito bem feitinha, não tenho o que fazer. Só fiz intensificar o desenho, nada demais. E aí já vou fazer um delineado, um traço apenas, não vai ser delineado gatinho. E também não vou fazer um delineado muito grosso não, até porque a pálpebra dela não permite. É só um delineado mesmo pra fazer base para os cílios postiços. E no finalzinho eu esfumo a pontinha do delineado, mas não gravou, eu não sei porquê. E, gente, para quem ainda não sabe, eu também trabalho com penteados. Fiz esse penteado na minha modelo para a produção de hoje. Então, se vocês quiserem, comenta muito aqui para mim nos comentários, que eu posso trazer um vídeo mostrando como fazer penteados para produção em modelo, tá certo? E aí, eu resolvi aplicar um glitter. Sem glitter já tava ótimo, né? Mas como a gente sempre quer mais, eu apliquei um glitter que é um reflect. Ele é furta a cor, furta pro dourado, pro verde, dependendo da luz. Então eu apliquei, mas apliquei bem pouquinho, pra não tapar, né, as cores das sombras. Foi só pra deixar um efeito assim um pouquinho mais molhado. E aí já aplico os cílios postiços, peço pra ela olhar pra baixo. Que olhando pra baixo evita de colar embaixo, sabe? De ficar cola no cílio de baixo. E aí já vamos pro esfumado inferior. Eu peguei o mesmo delineador que a gente fez em cima, né? O delineador em gel. Apliquei na linha d'água dela e também vou aplicar um pouquinho rente aos cílios, tá? Bem na raiz dos cílios mesmo. Vou aplicando. Maior cuidadozinho aí, né? Pra não irritar o olho da cliente, no caso da modelo. E venho com um pincelzinho pra esfumar a bordinha desse delineador. Tem que ser bem rápido. Aplicou, já vem esfumando. E aí eu vou voltar com todas as cores que a gente usou no côncavo, tá? No caso aí eu tô aplicando a cor vinho, esfumando na bordinha do preto. E assim, gente, pro esfumado inferior, quanto mais cores a gente usar, mais grosso vai ficar esse esfumado. Então, assim, a maioria, 99,9% das clientes, não gosta do esfumado inferior muito grosso. Então, no máximo, eu só uso 2 cores. Mas em modelo para produção, para o portfólio, fica ótimo, é muito lindo. Aí já tô com a sombra vermelha, é sempre um na bordinha do outro, vermelho na bordinha do vinho. E agora para finalizar a sombrinha laranja, bem na bordinha, e lembrando sempre de ligar com o esfumado de cima, tá? Não pode ficar uma diferença, um buraco, nada. E aí já pintando os cílios, tô usando o delineador em gel também. E bora pro batom. Eu vou usar o mesmo corretivo que eu usei para fazer o contorno nela. Eu vou usar para fazer o contorno labial, tá? Para ser como se fosse o meu lápis. Então, vou aplicar somente no contorno da boca mesmo.
E aí eu tô aplicando um gloss assim, transparente, mas um pouquinho com fundo mais dourado, sabe? E vou aplicar por todo o lábio dela, passando por cima do contorno também. Como os olhos têm muita coisa, eu não quis pesar muito na boca. Uma coisa mais nude. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal para não perder os próximos conteúdos, tá certo? Dê o like se você gostou. Um grande beijo.